nosso tema de hoje, que é tirando os olhos do passado. E a gente vai começar refletindo um pouquinho sobre esse teatro que aconteceu, né? Onde o Senhor diz, vai e não tornes a pecar, né? Foi isso que o Senhor falou para ela. Hoje, eu estudando um pouquinho para fazer essa pregação para vocês, eu fiquei vendo uma pregação do Padre Léo. E o Padre Léo ainda falava algo, sabe, muito interessante. Que Jesus, a se abaixar, né, para escrever no chão, ele se colocou na altura dela, né? Ele olhou nos olhos dela. Porque o Senhor, ele é assim, ele é misericordioso. Ele não olha para o pecado, ele olha para a criatura que ele fez com amor. Não é, irmãos? Ele é misericordioso, ele está sempre disposto a nos perdoar. E ele disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E hoje, né, isso é muito atual, porque a gente pode olhar um para o outro aqui e dizer, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Nós temos, talvez, pecados diferentes, né? Todos aqui, nós somos pecadores, né? Às vezes, um pecado mais aparente, né? A gente consegue ver o pecado igual ela. Era uma mulher adúltera. Todo mundo conseguia ver que ela estava em adultério. Outros têm pecados ocultos, mas o Senhor vê todos. Só que o Senhor, hoje, Ele tem uma palavra de ordem para a gente. Vai e não tornes mais a pecar. Porque o Senhor está com a mão estendida para a gente todos os dias. Porque pecadores nós seremos sempre, gente. A gente vai ter essa luta até morrer. Não é? A gente tem que lutar, tem que lutar, tem que lutar. O que nos diferencia, talvez, de pessoas que não estão aqui, que não estão buscando, é isso. É essa busca que nós temos de fazer o melhor, de tentarmos ser melhores no pequeno, no dia a dia, de vigiar mais, né? Quanta gente que tem vindo à torre, que talvez começou a mudar certos hábitos que tinham, não é? Que através daqui, da missa, do louvor, dos lugares que a gente vai com o coração aberto a ouvir o que o Senhor tem a falar, aí a gente vai tomando posse daquilo e vendo, Senhor, eu tenho que mudar aqui, eu preciso mudar ali. Porque o Senhor está sempre com a mão estendida. E outra coisa, muito interessante, como Deus é amor e misericórdia, né? Ele se abaixa e se coloca junto de nós para estender a mão e falar, levanta. Ninguém te condenou, nem eu condeno a ti. Vai e não peques mais. E muitos de nós, às vezes, né, ficamos presos ao nosso passado de pecado, não é verdade? Aí a gente acha que a gente não é digno, não sou digno de igreja, de fazer isso, de fazer aquilo, porque eu pequei. Mas nós somos sim, nós somos convidados a todos os dias, igual eu falei para vocês, a recomeçarmos. Começar de novo. Porque o Senhor tem planos para nós, não é? Planos de misericórdia, planos de uma vida nova. O que o Senhor fez na vida de Maria Madalena foi isso, ele olhou e falou, vai, não tornes a pecar. E o que Maria Madalena fez? Ela poderia ter ficado, ai meu Deus, mas eu fui tão pecadora, não posso seguir o Senhor. Ela não olhou para trás. Ela fixou os olhos no Senhor e foi. E serviu ao Senhor e se tornou uma discípula do Senhor. Vocês acham que Maria Madalena ficou pensando no que estão dizendo de mim? Não é assim, né? A gente quando volta para a igreja, depois eu vou falar um pouco do meu testemunho, a gente ainda fica dando uma olhada assim, ai meu Deus, está todo mundo falando de mim, né? Porque eu estou aqui. Maria Madalena nem ligou. Ela olhou fixamente para o Senhor e caminhou. E caminhou. E olha quando Jesus ressuscita, quem está lá? Né? Para quem ele aparece primeiro? Maria Madalena. Né? Às vezes o mundo inteiro está condenando a pecadora, mas o Senhor, Ele não está com o olhar no nosso pecado. Ele tem sede da nossa alma, desejo de que a gente se converta e mude de vida para Ele. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Que nós precisamos tirar os olhos do passado. Precisamos tirar os olhos de onde nós erramos ou de onde erraram conosco. De onde ficaram marcas, cicatrizes, feridas. Porque, meu irmão, senão a gente não consegue ir como Maria Madalena foi. Senão a gente fica ali preso, estagnado, ou no pecado, ou na falta de perdão, ou na falta de amor. E aí como o Senhor vai fazer vida nova na nossa vida? Como?
Que a gente gosta de ficar lá naquela ferida e apertando ela e falando, mas eu não posso, uma milindre. Não é verdade? Não, o Senhor não quer mais isso de nós. Maria Madalena, quando ela se converteu, naquele dia lá que o Senhor falou, vai, não peques mais, morreu Madalena, nasceu Maria. Nasceu a Maria, que foi servir ao Senhor, e ela estava ali o tempo inteiro para servir, se colocando no serviço. Não é verdade? Ela não parou para trás para falar, meu Deus, eu fui abusada, meu Deus, eu pequei, ai meu Deus, quanta gente me fez sofrer. Não, gente, precisamos dar passos, né? Nós sabemos que o passado, ele deixa marcas na gente, não é verdade? Deixa marcas boas. Quantas coisas boas a gente pode recordar da nossa infância, não é? E marcas ruins. Muitas vezes é necessário retomar o passado. É necessário. Não tem como apagar, tem? Se tivesse como, né? Como eu queria essa borrachinha para apagar muitas coisas que eu fiz lá atrás. Mas não tem como. Mas tem como você olhar para ele diferente. Olhar para ele com os olhos do Senhor de misericórdia. Olhar para lá e ver assim, Senhor, eu passei por essas estradas erradas porque eu quis. Não é, gente? Tem coisas que a gente escolhe. Tem coisas que não acontecem, talvez com permissão de Deus. Para quê? Para que talvez aconteça aquilo? Para que você seja uma mulher, um homem mais fiel a Deus, que você tenha olhos mais fixos no Senhor, né? Aí aqui eu anotei algumas coisas, eu vou lendo e vou falando com vocês. É interessante perceber como aquilo que vivemos em nossa história acaba exercendo influência sobre o que somos hoje. Não é verdade? As coisas lá de trás, até dos antepassados, né, gente? Como, por exemplo, a criação dos nossos pais, refletem na nossa criação, que refletem na criação dos nossos filhos, né? E às vezes a gente fica assim, não perdoa um pai que errou muito com a gente no passado, que foi um pai às vezes duro, uma mãe que foi dura, mas porque às vezes ele também teve essa criação dura e ele não se abriu a esse amor para ter uma mudança de vida. E hoje nós somos convidados a isso. Hoje aqui nessa torre de oração, a essa mudança, a essa ida ao passado, o retorno lá atrás, para cicatrizar feridas, irmãos, e para darmos passos. Eu não posso ficar com os meus olhos lá atrás, aonde meu marido talvez tenha me traído, e eu me murmuro naquilo. E a tua vida? E o teu presente está parado lá? Vai ficar parado lá até quando, irmão? Olha quantos planos o Senhor tem para você hoje, plano de alegria, de felicidade, mas a gente prefere ficar parado lá. Não é assim, irmãos? A gente prefere ficar murmurando aquilo que fez sofrer, aquela mágoa, aquela decepção, aquela doença, aquela perda de um ente querido. A gente não consegue se desfazer das peças de roupa daquele ente querido. A gente parece que gosta de ficar ali, no sofrimento. E hoje nós somos convidados a tirarmos os olhos do passado. Olharmos primeiramente para o presente, para o hoje. Precisamos viver o hoje a cada dia, né? Para que aí sim o nosso futuro, que está lá na frente, que o Senhor já preparou tudo para nós, mas hoje a gente precisa viver agora, o presente, dar passos agora, esquecer, né? Perdoar talvez coisas que vivemos. Todos temos um passado, uma história. Essa história, como eu estava dizendo para vocês, é de perdas, de humilhações, de angústias, de medos. Entretanto, alguém sem história é alguém sem identidade. Aqui todo mundo tem uma história. Feliz ou triste? Alguns estão começando a trilhar, né? Histórias são adolescentes, estão começando a escrever uma história. Outros já têm uma história longa, né? Mas nós temos uma história, é a nossa identidade. A gente tem que conseguir olhar para trás, gente. Precisamos conseguir olhar para trás. Lá, mesmo lá onde doeu, mas só com o olhar do Senhor que a gente vai conseguir olhar para lá e nos perdoarmos, perdoar o irmão que nos magoou, que nos feriu, perdoar aquilo que aconteceu na sua vida que te deixa preso, porque senão não tem como dar passos. Nós percebemos, nós estamos fazendo umas visitas e percebemos pessoas que ficaram presas lá atrás e a vida não está andando. Por quê?
Toda conversa que vai falar, talvez é porque o marido me traiu e está lá naquela traição que aconteceu não sei quantos anos atrás. Traiu, vira a página, né? Se não tem como reconstruir a vida, não tem como liberar o perdão para viver junto novamente, né? Porque isso é algo divino, né? O perdão é algo divino, mas vira a página e vai seguir seu caminho. Vai seguir seu caminho para ser feliz, irmão. Eu não posso ficar parado na murmuração. O que aconteceu, já aconteceu. Sabemos que não podemos mudar os fatos, mas podemos transformá-los dentro de nós. Dentro de nós. Eu posso olhar para aquela situação e ver que, por que eu passei por aquilo? Eu digo a vocês, quando meu pai faleceu, eu fiquei muito magoada com o Senhor, mas eu fiquei muito magoada, sabe? Porque eu falava, a gente é assim, né? Fulano é tão ruim, por que não morreu? Logo meu pai que era bom, a gente quer matar os outros, né? Quer aliviar a nossa dor, né? E eu passei muito tempo magoada com o Senhor, sabe? Só que meu pai tinha um medo tremendo de ir para o hospital, de sofrer, sabe? E meu pai morreu dormindo, né? Ele infartou e morreu dormindo. Com o passar dos anos, eu pude ver a misericórdia de Deus ali naquela dor e sofrimento. Vocês entenderam? Passei anos ali naquele passado murmurando, chateada com o Senhor, sabe? Poxa, meu pai não vai entrar comigo na igreja quando eu casar, meu pai não vai ver meus filhos. Mas eu não olhei, a gente é muito, como se diz, egoísta. A gente quer pensar na gente, mas o meu pai foi para o céu dormindo. Olha como Deus é bom, misericordioso. E com o passar do tempo, quando eu fui me aproximando do Senhor, eu fui aceitando a morte do meu pai. Meu pai não sofreu. Entenderam? Então eu consegui olhar para aquele passado que me doía, entendendo o porquê. Como que Deus trabalhou naquilo tudo. Então nós temos hoje essa oportunidade de olharmos para esse passado com os olhos de Deus. Porque se a gente olhar com os nossos olhos humanos, né, gente, é difícil, não é? Perdoar certas coisas que fazem com a gente, porque as pessoas são duras. Infelizmente, nós que estamos em Deus buscando, nós somos duros às vezes, numa palavra, né? E a gente tem um péssimo erro de às vezes julgar, de apontar, de falar. E a gente percebeu que como Jesus fez com a mulher adúltera, né? Jesus ficou julgando ela, mas você errou, você estava errada em traição. Não. Ele deu a mão e ajudou a caminhar, irmãos. Quantos estão aí fora precisando da nossa mão? Que a gente ajude a caminhar. Eu digo a vocês que quando na época eu era do movimento Alegrai-vos, eu fui da igreja um tempo, depois eu me afastei, fiquei 8 anos fora, eu escolhi ficar fora, eu quis ser do mundo. Ninguém me convencia a voltar. E quando eu senti o Senhor me chamava, eu falava, não, agora eu quero ser do mundo. A gente jovem, adolescente, é meio teimoso, gosta de quebrar a cara. E quebrei, mas quebrei feio, né? E se não fosse a mão misericordiosa de Deus através do Henrique, porque eu tentava voltar para a igreja e eu tinha olhares que me recriminavam, né? Olhares que falavam, meu Deus, essa daí na igreja, porque a gente é assim, irmãos. Nós somos assim, né? A gente não pode ser aqui hipócrita. Quando a gente vê alguém que está afastado, querendo voltar, a gente dá uma olhadinha, fulano está na igreja, né? É aonde a gente tem que fazer igual Jesus, abaixar, ir até lá e dar a mão e erguer. E isso o Henrique fez comigo, o movimento Alegrai-vos na época fez comigo. Eu fui uma missa de criança, do encerramento do Alegrai-vos de criança, chegando lá eu me encantei, porque eu sou apaixonada por criança, né? Me encantei com aquela missa e encontrei ele, falei, poxa, eu queria tanto participar. Deixa eu participar com vocês. E na hora Henrique falou, não, vai sim, nossa reunião a tal dia. Ele depois me contou o que ele sofreu quando ele me estendeu a mão, como ele foi criticado. E se o Henrique não tivesse me estendido a mão, irmãos, eu estaria aqui hoje? 10 anos aqui, firme no Senhor. Entenderam? Se ficasse parando, olhando para o meu passado, quanto a gente fica olhando o passado dos outros e não estendemos a mão, irmãos. Entendeu? Eu me lembro que ele ainda me falou, Tatiana, falaram, tu é maluco, botar essa maluca aqui dentro. Glória a Deus, olha o que Deus fez com a maluca, né? Hoje eu sou uma ministra, uma profeta do Senhor. Obrigada.
Quando eu li a pregação, tirando os olhos do passado, eu falei, Henrique, eu quero pregar. Deixa que eu falo disso. Eu adoro falar dessas coisas, né? Porque eu me identifico com isso demais. Se eu tivesse parado, e eu caminhei muitos anos na minha vida, irmãos, olhando para o meu passado. Eu tinha vergonha de cantar, de vir à frente, porque eu olhava pessoas que fizeram parte do meu passado, eu falava, fulano vai lembrar que eu fiz aquilo. Enquanto eu não me perdoei, enquanto eu não tirei os olhos do meu passado, eu não consegui seguir o Senhor. Entenderam? Eu não consegui ser eu, vir aqui e ter coragem de falar. Sabe? De falar, porque hoje eu sou criatura nova no Senhor, igual Maria Madalena. O Senhor falou, vai, não peques mais. Ela foi e não pecou mais. E assim eu fiz. Lógico que a gente tem pecados, né? Misericórdia, se eu falar aqui para você que eu não sou pecadora, é o maior pecado. Mas os pecados maiores, aqueles que me tiravam da graça realmente, eu fui deixando para trás. Né? Morreu uma certa mulher e ressuscitou outra. E é isso que o Senhor quer fazer de nós, sabe? Que a gente tenha esse olhar para o nosso passado de misericórdia, como eu tive para o meu. Eu fui vivendo etapas e perdoando a cada dia. Pessoas que eu magoei, minha família que eu feri, sabe? E assim fui dando passos. Né? O problema não é olhar para trás. É duro. E outra coisa que eu falo para vocês. Satanás é tão astuto, que ele adora trazer as lembranças piores do nosso passado e ficar, sabe, flashzinho assim na nossa vida. Mas não dê confiança para ele, não. Fala para ele que ele é um derrotado. Porque durante muitos anos ele me influenciava. Quando me chamavam para dar uma palestra, eu falava, não, fulano vai estar lá, ciclano. Eu fiz isso, hoje eu não tenho vergonha, porque Satanás é um derrotado na minha vida. Entendeu? Eu preciso falar. Eu preciso levar a palavra de Deus. Vocês não podem, nós não podemos dar ouvido. Esses flashes virão. O que temos que fazer? Renuncia. Renuncia em nome de Jesus. Porque só quem te acusa é o demônio. Tá? Se alguém também vier te acusar de qualquer pecado que você fez, pode contar que essa pessoa não está sozinha. Porque quem está em Deus tem que olhar para o irmão com misericórdia. E se nós aqui dentro não estamos fazendo isso ainda, tem alguma coisa errada em nós. Tem alguma coisa errada em nós, porque nós não somos melhores porque estamos aqui. Desculpa falar isso para vocês, não somos. Talvez somos os piores. Talvez somos aqueles que temos que buscar muito, porque senão a gente cai de novo. Não é? Então, irmãos, é esse olhar que a gente tem que ter. Para nós, para o nosso passado e para os irmãos, para aqueles que ainda não encontraram a verdade, que ainda não encontraram a luz. Porque eles vão encontrar. E eles vão encontrar através de quem? De nós, do nosso testemunho de vida. Daquilo que a gente prega, não aqui no microfone. No nosso dia a dia. No nosso andar, falar, no que a gente posta em Facebook, no que a gente assiste em casa. É assim que eu dou testemunho. Porque às vezes é fácil eu pegar um microfone aqui, falar da minha vida e tal, e é no oculto. No oculto o Senhor vê. E a gente esquece disso, né, gente? A gente está lá fazendo umas coisinhas erradas e a gente esquece que o Senhor está ali te vendo. Está enganando quem? Não está enganando. Não é, irmãos? Então, voltando aqui, o problema não é olhar para trás, pois às vezes é necessário. É necessário eu fazer uma reflexão na minha vida. Olhar sim lá atrás, aonde eu fui ferida, quem eu tenho que perdoar. É preciso, porque a gente está numa torre de oração de cura e libertação, não é? Para acontecer a cura do passado, cura de traumas do passado, eu preciso às vezes trazer imagens do meu passado para entender certas coisas, para eu poder perdoar, para eu poder me libertar de coisas que me aprisionam, porque senão a gente fica acorrentado. Dói, às vezes dói a gente retomar lá atrás, né? Dói ouvir aquela palavra que te disseram, como para mim, sabe? Quem você pensa que é, você não vai ser ninguém, né? Isso tem um peso, né? Porque tu vai assim, não vou ser ninguém, não vou conseguir, eu não consigo, eu sou um derrotado. E o Senhor vem e fala, né? Nada, derrotado nada, porque eu venci na cruz, você é um vencedor. Não existe derrotado, a não ser aquele que se entrega, né, gente? Que não quer. Porque a salvação, ela é individual. Eu preciso querer mudança. Eu preciso querer tirar os olhos do meu passado de coisas que me afundam, de coisas que me ferem, me magoam. Ou não. Ou eu posso ficar ali
sentindo aquela dor pro resto da vida. Ai, mas eu não consigo porque fulano fez isso, ciclano fez isso. Gente, levanta. Levanta. Eu quero que vocês abram para mim Isaías 43, 18. O título é Deus vai restaurar Israel, sua testemunha. E lá diz o Senhor, olha, não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora, ou seja, do passado. Não recordeis mais as coisas antigas, porque eis que vou fazer obra nova, a qual já surge. Não a vedes? Vou abrir uma via pelo deserto e fazer correr arroios pela estepe. Essa é a palavra de Deus. Tirem os olhos do passado, olhe para o presente, olhe o que o Senhor quer fazer. Olha, recordar, porque eis que vou fazer obra nova. E ele ainda fala, não a vedes? Não vês que o Senhor já está fazendo obra nova na tua vida? Não vê que o Senhor já está virando página? Por quê, irmãos? Porque você está dando passo. Não é? O Senhor não vai lá arrombar teu coração. Ele não vai. O Senhor é amoroso, é aquele que deita lá e te dá a mão e te ergue. Mas você precisa querer. Se Maria Madalena, por exemplo, não quisesse, o Senhor falou, vai, não peques mais. Ela fala, deixa Jesus para lá, eu vou é pecar. Teria mudado alguma coisa na vida dela, irmãos? Não. Ela decidiu, ela fixou os olhos no Senhor e ela seguiu. E ela foi discípula e ela estava lá a serviço. E olha que coisa linda, Jesus ressuscita a primeira pessoa que vê Jesus. A pecadora, aquela que talvez muita gente, desceu a lenha nela. Aí como eu já vou voltando aqui no papel para não perder. O problema não é olhar para trás, pois às vezes é necessário. O problema é como nós olhamos, como contemplamos o nosso passado. Quem olha para trás com mágoa, tristeza, com pena de si, aprisiona os fatos do seu passado em uma situação de derrota. Você se coloca numa posição de derrotado, não dando a Deus a oportunidade para extrair do mal um bem maior. Porque Deus, às vezes, do mal, de uma coisa errada que você viveu, Ele quer tirar um bem maior. Hoje, gente, eu olho para o meu passado e fico feliz em certas situações, porque ali Deus me fez uma mulher mais forte hoje. Se eu não tivesse vivido, talvez, situações lá, hoje eu não seria a mulher forte que eu sou para enfrentar certos problemas no meu trabalho, na minha casa, na comunidade, com os irmãos que a gente atende, porque a gente vai tendo uma visão de mundo diferente. Entendeu? Hoje eu entendi certas coisas. Lógico que muitas coisas eu poderia ter evitado. Mas se eu passei por elas, hoje eu já consigo olhar para lá me perdoando, sabe? Porque eu pedi perdão ao Senhor, olhei para o Senhor e falei, é aqui que eu quero ficar. Sabe por quê? Eu tenho esta obrigação de bendizer ao meu Deus até o fim da minha vida. Porque todo o livramento que Ele deu na minha vida, Ele tinha planos para mim. Como Ele tem para cada um de nós. Planos, observa, gente, olha os sinais, olha o que Deus vem trabalhando, te livrando, dando livramentos, não é verdade? Porque Deus tem planos, Ele não faz nada à toa. Ele quer de vocês, de nós, servos. O mundo está gritando, vocês estão vendo? Gritando. O que estão querendo fazer com as crianças, porque é ingenuidade. Deus grita, Ele precisa de almas. Nós precisamos sair para anunciar o Evangelho e buscar almas para Deus. Porque Satanás está fazendo o quê? Buscando alma para eles. Para ele. Repare o que está sendo lançado aí em mídia. E se nós, povo católico, cristão, não levantarmos, sairmos da nossa murmuração, sairmos do nosso presos ali a coisas que aconteceram, fulano da igreja me magoou, eu não vou mais. Você está na igreja por causa de quem? Se eu fosse olhar o povo da igreja que me magoou. Vocês pensam que era fácil para mim chegar em reunião de equipe e ficar sozinha? Não é porque o pessoal fazia por mal. Vocês entenderam? Nós somos assim, eu sou assim. Posso falar que as pessoas erravam, mas era duro para mim. Eu chegava lá me sentindo uma pecadora, Maria Madalena, mas eu ficava lá. Porque o Senhor me escolheu para estar ali, para passar 12 anos de crescimento dentro do movimento, para estar aqui numa comunidade hoje, até onde Ele quiser, né? A gente não sabe quais são os planos de Deus, mas era difícil para mim.
Difícil. Quantas vezes meu marido está aqui, testemunha, eu ia para casa aos prantos de choro. Porque a gente tem mania de grupinho, né? Aí eu chegava, tinha um grupo ali, um grupo aqui, eu não tinha grupo. Era eu. Era eu e eu. E eu fui, eu chorava com ele, eu não vou voltar. Porque aí eu ficava ali, ó, na murmuração. E se eu tivesse ficado na murmuração? Porque o povo da igreja não olha para mim, é hipócrita. Eu não queria saber, sabe? Porque eu queria atrás desse Deus que me perdoou, que foi lá no chão, me deu uma mão e falou: levanta, Tatiana, porque eu vou fazer de você uma profeta. Né? Chega até a me arrepiar, porque é isso que eu tomei para minha vida. Entendeu? Eu não fiquei parada ali no que o povo da igreja falou. Eu me lembro, e eu vou falar, está sendo filmado, mas eu vou falar porque isso é interessante que fale. Eu fui do acampamento juvenil, 4 anos da minha vida. Eu fiz acampamento em 94, e depois disso eu fiquei no acampamento. Sou ruim das contas, mas eu fiquei lá. Quando eu me afastei, que eu comecei a cair, me afastar, ninguém. Mentira, Gilmar e Fabiano. Gilmar e Fabiano foram lá e eles iam, me buscavam, tentavam me ajudar a erguer. Mas o resto que era da equipe comigo, nenhum telefonema. Sabe, nenhum e-mail, uma coisa que me marcou muito. E eu falo isso porque a gente precisa olhar para isso e vigiar. Nós não podemos errar nisso. Veio a equipe diocesana fazer uma reunião em São José, porque era diocesano. E eles estavam todos no salão paroquial, e eu passei. E a saudade era tanta, eu passei olhando para eles com aquele olhar, sabe, de querer um abraço, um oi. Ninguém olhou para minha cara. Porque eu estava no mundo, eu era pecadora. E a gente não faz assim, às vezes, com o irmão que cai? Eu preciso falar isso, gente, porque eu vivi isso na minha pele. Por isso, quando o irmão se afasta, eu mando uma mensagem, eu falo: irmão, como é que tu tá? Eu tenho esse olhar de misericórdia, porque se não tivesse sentido comigo, eu não sei onde eu estaria hoje. Entenderam? Que a gente tem que ser um cristão autêntico em tudo. Parar de julgar, parar de apontar dedo. Dar a mão, porque o nosso Deus fez isso. Nós somos melhores que o nosso Deus, irmãos. E a gente é assim, a gente tem um olhar crítico. Hoje, por exemplo, eu estava na capela adorando, chegou uma menina com short muito curto. Eu falei: Jesus, que short curto. Depois eu falei: Senhor, eu preciso olhar para Ti. Porque se a gente parar, a gente está sempre julgando, não é? Está sempre julgando. Não é porque nós somos maus. Não sei, a gente tem essa inclinação. O que a gente tem que fazer é tirar o foco. Tirar o foco. Às vezes eu estou tirando até o foco um pouco da pregação da gente, tirar do passado, mas é o que o Senhor tem colocado no meu coração agora, né? Da gente ter esse olhar misericordioso. Precisamos, irmãos. Se a gente não der a mão para o irmão entrar, se a gente se fechar, o povo vai morrer, vai se perder. Não vai alcançar a salvação, porque às vezes a gente se põe no lugar de Deus, né? E hoje o Senhor preparou esse tema para nós, né? E diz para nós: não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora, não recordei mais as coisas antigas, aquelas que te ferem, aquelas que te prenderam. Não, errou, confessou, perdoou, bola para frente, irmão. Olha para o Senhor, olha fixamente. A igreja pode estar lotada. Eu ouço muito falar, sabe assim, no meu trabalho, é muita gente evangélica, e quando falam, alguns que se afastaram: ah, não, povo metido, povo que não sei o quê. Mas eu não vou na igreja por causa de povo. Eu vou na igreja por causa do Senhor. Entendeu? Eu tenho obrigação, logicamente, de cumprimentar quem está do meu lado no banco. É o mínimo, né? Boa noite, sentar, rezar. Agora, meu olhar na igreja é para o Senhor, irmãos. Porque se vocês forem olhar para mim, eu sou pecadora, vocês vão se decepcionar. Se vocês forem lá para Henrique é pecador. Cada um de nós aqui, nós temos um erro, nós cometemos falhas. E aí, a gente cai. Agora, esse aqui, eu garanto a vocês que ele não vai decepcionar, não. Então, em quem a gente está depositando nossa confiança? Tem que ser no Senhor. Tem que ser no Senhor. Certo? Vamos voltar aqui à palestra. No entanto, a palavra de Deus nos convida a justamente nos exercitarmos a não mais querer viver do passado, a não mais nos prendermos a coisas antigas, porque eis que faço nova todas as coisas. Glória a Deus, não é? Glória a Deus, que a gente tem um Deus que faz nova todas as coisas. A minha vontade às vezes é de chamar aqui na frente pessoas e falar: não foi isso que Deus fez na tua vida, irmão? Mas por quê, gente? Porque resolveu levantar, sair de onde estava, perdoar, se perdoar. Para de ficar lamentando o que passou. O que passou já foi. Já foi. Já foi.
O que a gente tem que agora olhar para aquele passado com o olhar do Senhor. E entender por que será que eu tive que viver aquilo, Senhor. O que o Senhor quis fazer? Por que Ele fez aquilo tudo? Para quê? Para hoje talvez se tornar uma pessoa melhor, mais forte, mais firme.